Sem demora, abra sua Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 12, a partir do verso 1. Gênesis, capítulo 12, versículo 1. À medida que você for encontrando, dê um glória a Deus, dê um aleluia, exalte o nome do Senhor nessa noite. Os que encontraram, digam amém. Glória a Deus. Diz assim o verso 1. Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, a beleza da tua santidade, ó Deus, e na grandeza do teu santo nome, nós apresentamos a ti as nossas vidas neste momento. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai, cometidos nos dias de hoje. E te pedimos que o teu Espírito Santo fique à vontade no meio de nós. E seja ele falando com a tua igreja e não o homem. Pois nós estamos aqui reunidos como a noiva do Senhor, como a igreja do Senhor, com o único propósito: adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Fala conosco, que esta palavra venha de encontro às nossas necessidades físicas, espirituais e emocionais. E que possamos sair daqui nessa noite sabendo que o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós, e que a promessa e o propósito se cumprirá, porque não foi o homem quem nos escolheu, mas o Senhor. Se você crê nessa palavra, aplauda o Senhor mais uma vez no nome de Jesus. Queridos, nós vamos trabalhar hoje em cima de um tema que Deus colocou no meu coração ao longo dessas semanas, chamado Deus mostra a promessa, mas não revela o processo. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é repleta de promessa para o seu povo, para os escolhidos. E eu creio que você tem uma promessa do Senhor para a sua vida. Só um recebeu, né? Eu creio que você tem promessa do Senhor para a sua vida. Glória a Deus. Está melhorando. Até o final do culto eu creio que todos receberão. Essa palavra, amados, ela vem para abrir os nossos olhos dentro de um contexto da história de Abrão. Abraão, filho de um homem totalmente idólatra, vivia em uma cidade totalmente corrompida, sociedade esta que não tinha nenhum temor do Senhor. E as Escrituras relatam o momento em que Deus chega para Abrão e revela a sua voz para aquele homem. E diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Antes disso, nós não temos nenhum relato de um diálogo de Deus com Abrão e vice-versa. Eu fico me perguntando por que Deus escolheu Abrão, sendo ele filho de um fazedor de ídolos, de um homem que vivia de criar
esculturas, ou seja, era um trabalho totalmente abominável aos olhos do Senhor. Eu me pergunto o que Deus viu em Abraão, porque dali provavelmente não teria nada bom para vir. Só, amados, talvez você também em algum momento tenha feito essa pergunta. E o que Deus fala no meu coração, eu compartilho com a amada igreja, é que o que nós não vemos é porque nós olhamos com os olhos humanos, com os olhos carnais. E o que nós não vemos, o Senhor vê. E viu Deus em Abrão, dentro daquele local, daquela cidade, filho de quem ele era, alguém em que Deus se agradou dele e disse: eu quero para mim. Talvez você não entenda por que você está aqui nessa noite, mas em um dado momento da sua vida, Deus também olhou para você, olhou para mim, e você, quando olha para o espelho, não vê nada de bom, mas Deus olha dentro de você e sabe que dentro de você existe uma essência, existe algo bom, e por causa dessa essência, deste algo bom, é que o Senhor te escolheu. E para Abraão, Deus chega e diz, Deus literalmente dá uma ordem para ele: saia da tua terra, da tua parentela e da tua casa. Naquele momento, eu imagino Abraão ouvindo a voz de Deus. E eu aprendo uma coisa, que se Abraão naquele momento obedeceu àquela voz, é porque ele conhecia aquela voz. Porque eu e você jamais vamos obedecer uma voz desconhecida. Eu creio que eu estou diante de uma igreja que conhece a voz do Senhor. Você sabe quando Deus está falando com você. Porque qual filho que não conhece a voz do seu pai? E nesta noite, Deus vai falar conosco. Eu quero compartilhar com você o que Deus faz, como Deus age, toda vez que Deus chama alguém e o prepara, o separa para uma obra específica. E uma das grandes verdades, um dos princípios, uma das características que nós vemos quando Deus trabalha dessa maneira, a primeira é, quando Deus nos chama, é que Deus dá uma ordem. Se você conhece verdadeiramente, tem intimidade com o Senhor, você conhece a voz de Deus. Você sabe quando Deus diz faz, você sabe quando Deus diz não faz. Você sabe quando Deus diz vai, você também sabe quando Deus diz não vai. E o primeiro comando que Deus dá é a ordem: sai da tua terra. E Deus aqui não especifica mais nada, Ele apenas dá uma ordem. Segundo, Deus dá uma direção. Deus nunca vai falar com você, Deus nunca vai falar conosco com uma voz estranha, e Deus nunca vai nos mandar para um local em que Ele não direcionou. Deus sempre dará uma direção. Você pode até escolher o caminho errado, mas Deus já te deu a direção. Terceiro, Deus faz a promessa. Deus chega para Abraão, dá uma ordem, Ele dá a direção, vai para a terra que te mostrarei, e faz a promessa para Abraão. E Ele diz: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e uma série de coisas que o texto vai descrever.
Quarta coisa que Deus faz quando Deus chama alguém para exercer um chamado ministerial. Deus dá a visão. Deus dá a visão. E aqui eu quero enfatizar que a visão de Deus não é uma visão embaçada, mas é uma visão clara. Você consegue ver além do que os olhos humanos conseguem ver, porque Deus abre os nossos olhos espirituais para ver o que outrora nós não víamos, para vermos o que Ele vê. Pelos olhos de Deus, nós conseguimos ver o que o homem não vê. Nós vemos uma terra infértil e improdutiva, mas Deus vê que naquela terra, se a semente for lançada, ela vai produzir uma semente a 100 por 1. Porque é assim que Deus vê. Mas tem um detalhe. No quarto momento, Deus dá a visão, mas Ele não mostra uma coisa: os recursos. Por quê? Porque Deus nunca vai nos enviar, Deus nunca vai lhe mandar para algum lugar sem antes lhe dar a visão. Primeiro vem a visão de rei, depois os recursos. Não espere recursos para fazer o que Deus te mandou fazer. Vá apenas com a visão. Essa semana eu passei na casa do irmão Fernando e peguei a chave da igreja para a gente fazer a manutenção aqui. E a irmã Tamires saiu com um sorriso, sabe, de orelha a orelha. Ela disse: irmão, terça-feira, foi terça, né, irmã? A senhora disse que ia abrir a célula, né? Terça-feira, irmão, eu vou abrir a célula, sabe? Eu queria muito fazer na minha casa nova, né? Mas o Espírito Santo trabalhou muito comigo, incomodou muito, e eu vou começar por aqui mesmo. Eu lembro que disse algo para ela, disse: minha querida, não espere ter para fazer, faça com o que você tem. Não espere ter a sua casa para você abrir uma célula. Abra onde você está morando, honre a Deus com o que você tem, e Ele vai lhe dar o que você não tem. E é assim que Deus quer fazer nas nossas vidas. Portanto, Deus dá a visão, mas não mostra os recursos. Os recursos nunca virão antes da visão. E isso me faz lembrar de uma promessa, na verdade, algo que as Escrituras nos diz, que nós não fomos chamados para viver por vista, mas por fé. O justo viverá pela fé. E eu lanço uma pergunta aqui para você nessa noite. Até que ponto você está aberto para obedecer à voz de Deus? Até que ponto você está disposto a fazer o que Deus tem planejado para a sua vida? Quinto ponto. Isso é muito recorrente no nosso meio. Muitas das vezes nós achamos que eu estou velho para exercer o chamado que Deus tem para a minha vida. Porque talvez lá atrás você recebeu uma palavra vinda do Senhor, que Deus tem algo para a sua vida. E o tempo foi passando, e parece que nunca chega. É porque nós esquecemos sempre que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é o tempo dele, diferente totalmente do nosso, que somos imediatistas. E o tempo de Deus, querido, Ele vai nos lapidando, nos ensinando a esperar. E uma prova disto, no quinto ponto, é que Deus não olha para a idade. Tanto que Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou. 75 anos quando Deus disse: é chegada a hora, eu tenho algo para te entregar. E isso faz nos calar a boca. E
nos deixa claro que Deus nos usa, independente da nossa idade. Se Deus prometeu algo para mim e para você, vai se cumprir. E sem saber ao certo o lugar que iria e o que lhe aguardava pela frente, Abraão parte apenas com a promessa e com a visão que Deus tinha dado a ele. Só que não demora muito, surge o primeiro desafio, o primeiro obstáculo que Abraão tinha que vencer. Esse obstáculo, esse desafio, era uma grande fome que estava assolando a região naquela época. E Abraão é forçado a descer para o Egito. E dentro deste primeiro desafio, de superar a fome, nós vemos no decorrer da história que Abraão, quando chega no Egito, ele olha para sua esposa e viu que ela era uma mulher muito formosa. E ele ficou com receio de chegar lá e dizer: somos casados. E ali ele faz um pacto com Sarai, para que ela diga que não era esposa dele, apenas irmã. Ao ponto de, com o passar dos dias, Faraó começa a abençoar Abraão por amor a Sarai. Só que em um dado momento ele acaba descobrindo que Sarai na verdade era esposa de Abraão. E ali toda a verdade veio à tona. E o que me chama a atenção é que nesta decisão aqui, em que Abraão tomou de descer ao Egito e de esconder que Sarai era sua esposa, ele não consulta a Deus. Nós não vemos aqui um diálogo entre ele e Deus. E quase que Abraão interrompia a sua trajetória por ocultar a verdade. Aquele mesmo homem que há tempos atrás decidiu obedecer à voz de Deus e não perguntou nada: para onde irei, o que eu vou enfrentar, de repente estava ali temente mais ao homem do que a Deus. Após isto, no capítulo 13, adiantando já aqui o assunto, surge um outro obstáculo. O segundo desafio nesse processo da chamada até o propósito de Deus para a vida de Abraão. O desafio agora a ser superado, e foi um grande problema naquela época. Depois que ele volta do Egito, ele volta muito rico. Só que Ló estava com ele. E as fazendas de Ló também cresceram muito, porque Ló enriqueceu na rebarba de Abraão. Porque a promessa era para Abraão, mas Ló decidiu ir com ele. E aqui eu aprendo uma coisa muito interessante, que se eu tenho promessa, se você tem promessa de Deus, até quem não tem nada a ver com a conversa, mas só por estar do seu lado, vai também prosperar, vai também avançar. Mas a terra ficou pequena e acabou que não tinha espaço para comportar os rebanhos. E houve contenda ali entre os pastores de Abrão e Ló. E Abrão teve que enfrentar o segundo desafio, esse talvez um pouco mais doloroso, que é a dor da separação. Ele teve que se separar, teve que chegar e dizer: meu querido, felizmente ou felizmente vamos ter que parar por aqui. Já não tem mais como a terra nos comportar, já está havendo problemas entre os nossos pastores.
E para evitar, para se antecipar ao problema que pode gerar entre mim e ti, é melhor nós nos separarmos por aqui. E Abrão permite que Ló escolha aos seus olhos o melhor caminho. E Ló escolheu uma área agradável aos seus olhos. E naquele momento foi rompido, foi cortado o cordão umbilical de maneira figurada entre Abrão e Ló. O que me ensina aqui, creio eu, que naquele momento Abrão aprendeu uma grande lição que serve para nós nos dias de hoje. É que eu não devo misturar amizade com ministério. Eu não posso misturar o meu chamado com a amizade. Eu tenho que fazer separação. É meu parente, é meu amigo? É. Mas existe uma separação entre nós, para que a obra do Senhor tenha um bom andamento. Abraão deve ter aprendido naquele momento, de uma maneira dolorosa, que aquilo poderia ter sido evitado, porque nós vemos no texto Deus dizendo: sai da tua terra e da tua parentela. Ele não tinha que levar nenhum parente, ao menos a sua esposa. Não sabemos se houve uma persuasão por parte de Ló, mas temos a convicção de que Ló estava em tudo em que Abraão participava. Abraão errou ao levar Ló com ele, porque a voz de Deus foi clara: saia da tua terra e da tua parentela. Ou seja, precisamos abrir mais os nossos ouvidos e atentar para os detalhes do que Deus tem falado ao nosso coração. Haverá lugares que Deus vai te enviar, mas observe, queridos, se é para você ir só ou levar alguém. Se for para ir só, vá só. Se for para levar alguém, leve alguém. Não ande na contramão da vontade de Deus. Ou caso contrário, lá na frente, você vai sofrer. Talvez a dor de uma separação, de uma traição. Algo de ruim poderá acontecer. Que Deus quer nos ensinar aqui que nós podemos evitar dores futuras, se verdadeiramente estivermos ligados à voz de Deus e se soubermos discernir quando é Deus quem está falando e quando não é Deus quem está falando. Essa situação nos ensina que amizade é amizade, que ministério é ministério e que ambos não podem ser misturados, ambos não podem andar juntos. E observe um detalhe. O texto vai dizer que depois que Ló seguiu o seu caminho, Deus volta a falar com Deus. Muitas das vezes trazemos para perto de nós pessoas que Deus já tirou. Aí você sabe o que vai acontecer? Deus vai se calar. Porque tem coisas, querido, que Deus só quer que você saiba. Tem coisas que Deus só vai compartilhar com você. E tem coisas que você só deve compartilhar com Deus. Se Deus te mandou ir só, esteja só. Porque se for para você ir acompanhado, certamente Ele vai preparar alguém para estar do teu lado. Seguindo adiante. Quando Ló vai embora, Deus chega para Abrão e volta a falar com ele novamente. E Deus volta a reforçar a promessa que outrora ele tinha dito. Deus volta a
a mostrar o que antes ele já tinha revelado, só que um pouco maior a visão dessa vez. Queridos, precisamos tratar as coisas de Deus com seriedade. Precisamos ser obedientes ao chamado de Deus. Se o Senhor falou para irmos, então vamos. Se Deus disse, fique, fiquemos. O problema, muitas das vezes, na hora de uma chamada, é que nós queremos levar uma bagagem que Deus não quer que nós levamos. Deus chama Abraão, Abraão vai, obedece o chamado de Deus, e ali, ele poderia muito bem, Senhor, eu não posso levar, meu pai e minha mãe, não, é para vocês só. Tem muita gente deixando de obedecer ao chamado de Deus, porque está colocando coisas à frente da vontade de Deus. Tem muita gente por aí que tem até a vontade de servir a Deus, ele tem até o chamado, ele tem a vocação para o exercício ministerial. Deus chama, Deus capacita, Deus envia, Deus supre. Quando eu meditava nessa palavra, Deus mostrava algo seguinte. Deus mostrava o seguinte: meu filho, os pastos já estão verdejantes. Mas a questão é, quando eu chamo um filho ou uma filha, eu o capacito, eu dou bagagem para ele. Eu chego para ele e mostro, está vendo, meu filho? Os frutos estão maduros, mas não há quem os colha. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E tem aqueles que até dizem, eis-me aqui, mas quando eu chamo para o compromisso, para perto de mim, que eu mostro a seara, os frutos maduros, eles até se dispõem, mas o problema é que naquele momento, eu me afasto e fico observando como ele se comporta. Ele já está pronto, e eu fico olhando como meu filho vai reagir diante daquela situação. E de repente o Senhor vê nós olhando para a seara, querendo ir, mas ao mesmo tempo Deus vê a gente olhando para trás. E aí Deus vê a gente voltando para o começo. Mas passado um tempo, novamente, Deus nos traz novamente para a mesma situação. Ele nos faz ver tudo que outrora Ele já tinha nos mostrado. Eles mostram, meu filho, você está vendo? Os campos estão férteis, estão maduros. Está vendo? São ovelhas do meu aprisco. Mas essas ovelhas não têm pastor. Eu até tenho chamado, tenho capacitado, mas os meus pastores têm se omitido. Eles dizem que vão, mas o apego às coisas do mundo faz com que eles voltem para trás. Deus está nos dizendo o seguinte: eu estou procurando homens e mulheres comprometidos comigo, com Deus, com o Senhor. Homens e mulheres que estejam dispostos a abrir mão do seu conforto, do seu lar, dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus planos, para viver os meus sonhos, os meus projetos, os meus planos. Glória a Deus. Deus está procurando remanescentes. Pessoas que entendam o chamado e que literalmente digam: Senhor, eis-me aqui. Só que nesse segundo momento, amados, diferente da primeira vez em que eu saí do propósito, eu vejo
os campos verdejantes, os frutos maduros. Mas dessa vez, aquele sentimento que outrora me paralisou, que se chama medo, ele já não existe mais. Por quê? Porque no meu coração, no seu coração, começa a queimar algo que até então não tinha queimado. E Deus começa a revelar uma nova oração. E Deus faz você verbalizar essa oração. O que eu estou querendo te dizer? É que existem orações que somos nós que fazemos para Deus, mas existem orações que nascem no coração de Deus. Ele envia para o teu coração, a chama queima, arde, e você verbaliza. E quando você verbaliza, essa palavra gera um estrondo imenso no reino espiritual. Isso quer dizer o seguinte, é que quando essa chama queima, diferente de antes, você vai dizer: dessa vez eu não vou voltar para trás. Dessa vez eu vou dizer: Senhor, eu estou pronto, eu abro mão dos meus sonhos para realizar os teus sonhos. É isso que o Senhor quer de nós, queridos. Deus está procurando homens e mulheres que não se amoldem aos mundos. Eu não esqueço de uma palavra que eu vi há uns anos atrás em uma conferência. O pregador dizia: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor vos acrescentará. E aí ele traduzia, eu vou deixar de uma maneira bem clara, eu nunca esqueci, amados. Deus está dizendo o seguinte: quando você cuidar dos meus sonhos, os teus sonhos eu os realizarei. É isso, amor. Já estamos finalizando. Durante todo esse processo, durante toda essa narrativa, essa história, Abraão precisou passar por um processo. Ele foi chamado, ele abandonou a casa, ele abandonou a parentela. Depois ele teve que enfrentar a fome. Em seguida, Ló foi preso porque houve uma guerra de 4 reis contra 5 reis. E Abraão foi lá, juntou 318, levou junto com ele, resgatou Ló. Deus deu vitória para ele. Só que depois de todo esse processo, aconteceu algo na vida de Abraão, na chamada de Abraão. O que foi, irmão? Abraão ficou com medo. Ele se sentiu só. E isso está registrado no capítulo 15, no verso 1. Que diz: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, não tenhas medo, porque eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Tudo isso porque o processo chamado, ele de fato, ele causa medo. Quem quer viver pela fé vai ter que se exercitar um pouco mais em oração, em jejum e santidade. Mas Deus honra. Deus honra o seu compromisso. Deus honra a sua fidelidade. E mesmo com medo, me diga uma coisa: vá com medo, só não deixe de ir. Porque o homem, ele pode te abandonar, você pode te sentir só, mas o Senhor jamais vai nos abandonar. E Ele sabe quando dentro de nós existe um medo, existe um receio, existe um temor, e Ele entra com o refrigério. Foi o que Deus fez aqui. Não temas, Abraão. Nessa conversa, no verso 2,
Disse Abraão ao Senhor: Senhor Deus, o que me has de dar? Pois eu ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais Abraão: Eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este sim será o teu herdeiro. O Senhor me mostrou algo nesta palavra, neste versículo aqui, queridos, que eu até então não tinha visto. Deus me fez ver aqui, amados, uma palavra de cura. Uma palavra de cura que foi liberada neste momento aqui. E quando Deus me mostrou isso, eu entendi que Deus quer que eu libere esta palavra, porque talvez alguém no nosso meio aqui esteja precisando de uma cura, seja ela emocional, psicológica, espiritual. Mas o Senhor me fez ver algo mais além. Talvez no nosso meio tem pessoas que estão sonhando num futuro por causa das circunstâncias em adotar um filho. Mas o Senhor te manda dizer nesta noite, assim como Ele disse para Abraão: aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, porque de ti tu vais segurar o teu primogênito. Eu não sei para quem é, mas Deus falou isso no meu coração. Você pode até adotar um filho ou uma filha lá na frente, mas o teu primogênito o Senhor vai te honrar. Você só precisa crer e receber a palavra. Porque Sara era estéril, e o maior sonho de Abraão era ter em seus braços um filho gerado dele, irmão Acla, irmão Valdinar. Eu quero te dizer o seguinte para finalizar: o que Deus te entregou, vá até o fim, porque essa palavra aqui vai se cumprir, mas é no tempo dele. Então somente crê, ore e espere, porque vai se cumprir. Fique de pé nessa hora, meu irmão. Há uma pergunta a se fazer nessa jornada. Por que Deus não revelou o processo a Abraão? Por que Deus não permitiu a Abraão ver tudo que ele iria passar mais adiante? Porque ele, Abraão, assim como eu e você, se tivéssemos visto todo o processo, ou se nós vermos o processo que nós temos que passar, uma coisa vai acontecer: nós vamos desistir. Nós vamos dizer: dá para mim não, eu não aguento, passa a vez, Senhor, não é para mim não. Mas eu te pergunto, você consegue olhar para trás e lembrar de onde Deus te tirou até neste exato momento aqui, neste culto, tudo que você passou? Tudo isso que você passou, irmão Maílson, chama-se processo. Tudo isso que a senhora passou, irmão Glacimar, processo. Tudo isso que nós temos passado na nossa carreira cristã, porque aqui cada um tem uma história, chama-se processo. Talvez você tenha sofrido muitas humilhações, palavras de maldição contra a tua vida. Talvez disseram que você não seria nada ou ninguém. Talvez você sempre foi o excluído da família. Talvez disseram que os teus sonhos seriam impossíveis de se realizar. E isso gerou cicatrizes, dores,
profundas na nossa alma. Processo. Mas você está aqui hoje. Sabe por quê? Porque aquele que chamou Abraão e que te chamou, aquele que fez Abraão passar pelo mesmo processo sofrido e doloroso, te chamou, está te fazendo passar pelo processo. Porque o processo, querido, ele te leva a um lugar, irmão Nelson. O processo te leva para o propósito. É pelo processo, irmão. É pela dor, é pela lágrima, é pelo abrir mão. O processo machuca, dói, mas ele não te mata. Você pode estar arrebentado, humilhado, acabado, mas o Espírito de Deus está dentro de você. E é Ele que te vivifica, é Ele que renova. Você vai passar por muitos outros processos, e em nenhum deles você será derrotado, porque você não está sendo guiado por homens, mas pelo Filho do Homem, pelo próprio Deus, pelo Senhor Jesus. E o Espírito Santo que nos guarda, que nos consola, que nos fortalece, é Ele que entra nessa hora com calma e com refrigério e diz: filho e filha, não temas, eu sou o teu galardão, eu sou o teu escudo, eu estou contigo na alegria e na dor, eu estou contigo nas lágrimas, nas horas de abandono, eu estou contigo. Mas o processo não vai te matar, as palavras não vão te matar, porque sobre ti está a minha mão. Estamos guardados debaixo da mão do poderoso, o Deus de Israel, o Deus que nos escolheu. Não éramos nada, mas fomos adotados, fomos lavados, fomos remidos. O sangue de Jesus que verteu naquela cruz veio até nós, nos lavou e nos purificou e nos trouxe vestes novas, vestes de santidade. E hoje nós podemos declarar: antes nós não éramos nada, mas nós hoje somos filhos e filhas de Deus em Cristo Jesus. Esperança para os perdidos, Tu és a paz para os cansados, Tu és, aleluia. Tudo que você está passando é Deus te levando para o propósito, é Deus te chamando para águas mais profundas, é Deus te dizendo: filho, você está pronto para receber novas responsabilidades. E não tenha medo, receba aquilo que eu estou te entregando, porque eu vou estar contigo todos os dias. Aleluia! Deus está curando pessoas nessa noite. Deus está derramando promessas. Deus está restaurando sonhos. Talvez você já nem se lembre mais do que Deus te prometeu, mas eu quero te dizer nessa noite, em alto e bom som, você pode até ter se esquecido, mas o Pai, aquele que te escolheu, aquele que te fez a promessa, Ele jamais esqueceu do que Ele tem para ti, e vai se cumprir. Você vai viver muito para testemunhar tudo que Deus prometeu se cumpriu na sua casa e sobre a sua vida. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. É como o nosso Deus. Ninguém é nessa hora nós te agradecemos nosso Deus. Por este momento na tua casa, Deus. Ninguém te pedimos que o Senhor nos ajude a continuarmos na jornada.
Não retire de nós o teu Espírito. Ninguém Nos faça é pessoas melhores. como nosso Deus. E que aquilo que o Senhor nos entregou, Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a cumprir e a passar pelo processo para que possamos chegar no propósito. Porque quando chegarmos no propósito, receberemos o abraço do Senhor e o testemunho do próprio Pai dizendo: eu sei que foi difícil, foi sofrido, mas você venceu, você venceu, você venceu, você venceu, minha noiva, você venceu, minha amada, você venceu, meu filho, você recebe agora a coroa tua vida e vem viver comigo no meu reino. E o Senhor nos leve em paz nessa noite, debaixo da mão poderosa do Senhor, lembrando que as promessas de Deus se cumprirão na minha e na sua vida. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia! Amém, amados? Queridos, que o Senhor nos leve para os nossos lares, debaixo da mão poderosa do Altíssimo. Que Ele nos traga para mais perto dele. E que você se permita também estar mais próximo do Senhor.